Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Você pode acompanhar aqui pelo projetor. 1 Coríntios 1, 18 ao 21. Amém. Que diz assim o texto: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Diga assim comigo: a palavra da cruz para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém. Continuando. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém, querido? Amados, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que jamais um cético, que jamais alguém que ande pela sua própria sabedoria vai sentir o gostinho de conhecer a Deus. Talvez muitas vezes você se sentiu extremamente incomodado quando um professor da sua faculdade colocou você à prova na sua fé. Quando um professor da sua universidade riu da sua fé, ou então alguém da sua família muito estudado questionou a sua fé. A partir de hoje você precisa entender que jamais essa pessoa vai conhecer a cruz, porque ela está garantida no teu conhecimento e na tua sabedoria. Ela se garantiu no seu conhecimento. Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro nas suas palavras para dizer: olha, a cruz jamais um homem que queira fazer pelos seus métodos vai conseguir sentir aquele que está louco por Jesus, aquilo que ele sente. Jamais ele vai sentir, porque o método dele, procurar a cruz, é o seu método mundano. Eu quero te falar algo muito grosso. Deus não tem ligação nenhuma com nada mundano. Não, é impossível você relatar que Deus está em alguma coisa relacionada ao mundo. Deus não está. Muitas vezes nós queremos nos proteger, nos guardar e darmos ali algumas respostas dizendo: olha, não tem problema aquilo, porque tudo Deus fez, tudo Deus criou. Querido, tudo Deus criou santo, mas o pecado do homem contaminou. E aonde o homem contamina, Deus já não faz mais parte. Deus não está. Amém? Jesus, quando ele chegou na sinagoga, a primeira coisa que ele fez na sinagoga foi expulsar todos aqueles homens de lá. Por que que ele expulsou aqueles homens de lá? Porque se aqueles homens com motivação errada continuasse naquele lugar, seria impossível do nome do Senhor ser glorificado naquela sinagoga. Aqueles homens, eles contaminaram o templo. Então era necessário que aqueles homens saíssem daquele lugar, porque a única motivação deles ir para o templo era para fazer negócios, era para negociar, vender e comprar. O objetivo não era Deus. Ou seja, aqueles homens contaminaram aquilo que era santo. O homem, ele consegue contaminar aquilo que é perfeito, aquilo que é lindo, aquilo que Deus preparou desde lá do Éden. O homem, ele consegue fazer essas coisas. Então, querido, o que é mundano, Deus não está. Deus não está. Porque as coisas de Deus não é mundo. O Senhor não se relaciona com o mundo. O Senhor relaciona com homens e mulheres que se reconciliam com Ele. Por isso que há uma dificuldade muito grande na humanidade de se achegar à cruz. Porque a mente humana não consegue decifrar, porque nós
homens, quando nós não temos o conhecimento da cruz, nós queremos que a cruz seja com o nosso formato. Senhor, eu quero a cruz, mas eu tenho uma vida social aguçada. Toda sexta-feira eu tenho happy hour com os meus amigos do meu trabalho. E então eu quero carregar a cruz, mas eu quero estar no happy hour. Eu quero tomar a Santa Ceia, mas também eu tomo uísque com gelo. Eu quero tomar a Santa Ceia, mas eu tenho algumas coisas que Deus sabe de todas as coisas. Não é mais ou menos assim a nossa resposta? Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas. Isso, irmão, amém. O que mais? Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que você é um fraco. Não tem força para defender o Evangelho. Ele sabe que você rejeita a cruz. Ele sabe de tudo isso. E Ele deixa muito claro que Ele não tem aliança com você. Pastor, mas falar de cruz, como nós falamos de cruz, e temos que ouvir essas coisas. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Existem alguns pontos que nós vamos falar hoje aqui sobre a cruz. E uma delas, que cruz, querido, é renúncia. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Cruz é renúncia. Ora, quando nós assistimos o filme do Mel Gibson, né? E aí passa todo aquele sacrifício de Jesus. Então Jesus já tinha feito de tudo. Amém? Jesus já tinha feito de tudo. E então agora chega o último ato de Jesus. O último ato do Senhor. E então é o ato mais doloroso. E então Jesus está no Getsemane. E começa a doer a alma e o espírito, porque Deus está ali, Jesus está sentindo toda a opressão da humanidade. Querido, olha, quarta-feira, enquanto você estava na tua célula, eu fiquei na torre de oração, e ali eu orando por 8 células, eu comecei a pedir socorro. Falei, Deus, me socorre, vem me socorrer, porque eu não estou conseguindo orar por essas células. Eu estou sentindo um peso enorme sobre mim, e comecei a falar, Senhor, socorre-me, socorre as células, ou porque o Senhor quer fazer milagre de cruz. E aí o véu se rasgou, e Deus começou ali a trabalhar, e foi uma glória. Eu senti um peso de 8 células. Imagine o peso do teu pecado quando você rejeita a cruz. Amém? Imagine o peso do teu pecado. Imagine o peso do pecado do teu pai. Imagine o peso do pecado da tua mãe. Imagine o peso do pecado da tua geração. E Jesus ali naquele momento, Ele olhou para a cruz e disse, Senhor, se tiver alguma chance, afasta de mim esse cálice. E ele não houve resposta, ele ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio, e Jesus entendeu que o silêncio era, vá para a cruz. E ele por você, olhe para você aí, está vendo você? Quando muitas vezes eu falo por mim, mas quando eu e você empinamos o nariz, não é assim? Isso é coisa de humano. Nós empinamos o nariz. Como eu ouvi na oração aqui hoje, nós achamos alguma coisa, empinamos o nariz. Enquanto nós empinamos o nariz, Ele morreu na cruz por causa desse teu nariz empinado, para você abaixar do seu nariz. Querido, o sacrifício de Jesus na cruz foi por um propósito profundo para você. Para que o nosso adversário não te engolisse vivo. Sabe por que você está vivo aqui? Claro que não. Mas quando você conhecer a cruz, você vai saber que você ainda está vivo, porque Ele morreu na cruz. Porque senão o diabo já teria nos engolido vivo. 5 benefícios que eu recebo quando eu coloco a cruz dentro de mim. Você prega sobre a cruz? Fala assim para o irmão que está do seu lado, você prega sobre a cruz? O que você achou dessa pergunta? A cruz de Cristo precisa ser anunciada. Se você não entende isso como benefício, eu quero te falar uma coisa. Antes de pregar sobre a cruz, olhe para você que prega a cruz
E o que você fazia no domingo à noite? O que você fazia da sua vida? O que você fazia por aí? Hoje você não faz mais. Um dia eu fiz uma reflexão, num diálogo entre pessoas mundanas. E eu quero trazer isso aqui para você. Grupo de pessoas mundanas, quais são as suas conversas? Porque eu já fui mundano. As conversas de pessoas mundanas pelo menos na roda de homens, né? Olha, eu não sei você, mas eu não sei quantas minas eu vou beijar hoje. Na minha época era assim, hoje já deve ser, as coisas avançam, não quero nem pensar o que é. E aí, aquele bate-papo, aquela conversa, não é? Aí um dia eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso. Isso serve para homem e mulher. E então depois daquela noite, vem a contagem, né? Olha, tal, quantas minas, quanto isso, e papapá. E as minas a mesma coisa, beijei tantos caras e tal. Um dia o Senhor me visitou. E Ele falou uma coisa muito interessante no meu coração. Toda pessoa que ela tem esse tipo de atitude, ela sente dentro dela que ela usa as pessoas. Que ela usa. Então eu peguei tantas minas e usei tantas minas. E o Senhor falou assim para mim, mal sabe ele, que é ele que foi usado. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mal sabe ele o quanto ele foi usado. Não é o propósito da mensagem hoje, mas cada legião que atua nessa ação, cada legião ela tem uma atividade. Ela tem um objetivo. Uma pessoa, quando ela consome droga, cada baforada que ela dá na droga, eu quero que você sinta nojo mesmo. Eu acho que você viu na internet esses dias 2 pulmões, né? Um pulmão limpo, de quem não é fumante, né? E não tem nenhum tipo de droga, não usa, e um pulmão todo podre. Querido, toda ação mundana tem uma consequência sobre a humanidade. Quando você é convidado para assistir um filme ou ouvir a palavra da cruz, o inferno faz de tudo para você não abrir o ouvido e nem os olhos, porque o propósito do diabo é apodrecer até os teus ossos e lançar você numa podridão eterna. Mas a cruz, ela veio para purificar você. Eu quero te falar uma coisa. Eu conheço muitos homens que tinham seus órgãos podres pelo inferno, mas quando conheceram a cruz, nos exames mostram seus órgãos como de um jovem adolescente, porque a cruz lavou, limpou e purificou para a glória do nome do Senhor Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os homens mundanos, mas para a igreja Heróis da Fé, a mensagem da cruz é palavra de salvação. Aleluia! Quando eu entendo essa palavra, querido, sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a pregar sobre a cruz. Irmão, eu vou convidar para você só dar uma olhadinha para esse irmão que está aí. Dá uma olhadinha para ele. Eu não sei como é que ele chegou hoje. Talvez ele chegou batido, desanimado, sem esperança, machucado. Não tem problema nada disso como ele chegou. Eu quero que você olhe para essa pessoa. Olhe para ela. Talvez ela está irradiante de felicidade. Amém. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você olhe para ela. Olhe para ela. Você está vendo essa pessoa que está aí? Está vendo ela? Essa pessoa precisa pregar a cruz. Amém. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para você que você pode falar sobre a cruz. Você pode pregar sobre Jesus. A única coisa que te pede, fala assim para o irmão que está do seu lado, o mundo. Fala assim para ele, o mundo. O Senhor diz na tua palavra, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe negociação entre o mundo e Deus. Não existe. Amém, querido? Não existe aliança. Mundo é mundo, Deus é Deus. Amém, querido? 1 Coríntios 1, 17 e 23. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu não posso pregar a cruz com sabedoria das universidades, da ciência, sabedoria humana. Versículo 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Amém? Irmão, você sabe qual é o maior defeito da igreja evangélica no Brasil? Lá fora eu não posso falar, eu nunca fui para fora, eu quero falar do Brasil. É que nós queremos pregar a cruz e ser amigo de todo mundo. Esse é o maior defeito. Se você prega a cruz, querido, você precisa entender que o teu amigo agora é Jesus. E só vai estar aliançado com você com amizade quem anda com a cruz. Não é acepção de pessoa. Isso é cruz. É muito diferente. Querido, quando eu fiquei apaixonado por Jesus, e agora essa quantidade de amigos que eu tenho, Jesus provou para mim que não tinha um. Não sobrou um. Talvez você não entregou a vida para a cruz porque você está preso em amizade que na primeira oportunidade, na sua grande dificuldade extrema, até o número do chip vai trocar do telefone. Cuidado, talvez você está fazendo a escolha mais errada, deixando a cruz por causa de alguém que você crê que é teu amigo fiel. Cuidado que você pode passar um vendaval extremo, até o número do chip vai mudar. Porque o amigo, querido, de verdade é Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, não troque Jesus pelo mundo. Amém? Tópico 2. A sua cruz é motivo de glória. A cruz é motivo de glória. Versos 14 de Gálatas 6 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ao propósito e a conversa do apóstolo Paulo. Paulo é direto, claro. Irmão, você está ouvindo uma mensagem dessa no culto de domingo, para você largar o mundo. O mundo grita muitas vezes lá dentro de nós, ele está oculto, ele está escondido, e uma hora ele vai se manifestar. Você pode estar liderando o cargo, você pode estar envolvido com um cargo na igreja, você pode estar, querido, aleluia, apaixonado por Jesus, mas uma hora esse mundo dentro de você vai se manifestar. E eu quero te falar uma coisa: quando ele manifesta, vira a chave. Vira a chave. O que é isso, virar a chave, irmão? A sua mente é tomada. Irmão, quando uma pessoa vira a chave, não me convide para ir atrás dela, eu não vou. Presta atenção, querido, eu não tenho medo de falar isso no altar. Já é para você saber. Por que, irmão? Virou a chave. Só o sangue da cruz para libertar a mente, querido. Virou a chave. Eu estou pregando uma palavra aqui para você, antecipando, para que a chave não vire em você. Amém? A chave vira. E não adianta, você pode chamar o padre, o pastor, o bispo, pode chamar quem você quiser, não vai virar a chave. Não deixe o mundo gerar dentro de você, ele é contaminoso, ele é um vírus. Depois que ele virou a chave, meu amigo, pode ir para o joelho. Ou se não, meu amigo, você já sabe. A maior preocupação de Paulo era em relação às pessoas na igreja virar mundanas. Querido, tome cuidado. Você está no melhor lugar para estar. Você está no melhor lugar para estar. Principalmente agora, tempo de crise. Irmão, fica esperto. Você está no melhor lugar. Agora está todo mundo confuso, está todo mundo doido. Mas você está debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você está debaixo das mãos do Senhor. Daqui a pouco a crise passa. Aleluia. Os loucos se perderam, mas a igreja de Cristo estará de pé para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos os textos bíblicos do Antigo Testamento, nós vimos as crises violentas que a humanidade passou. Mas o Senhor disse: durante
À noite colocarei coluna de fogo para guardar o meu povo. E durante o dia colocarei uma nuvem para o sol não te atingir, irmão. O que o Senhor está falando? Eu cuido do meu povo. Amém? Não saia daqui e não entregue os teus braços para o destruidor. Amém? Diga assim comigo, o primeiro benefício é falar sobre a cruz. Irmão, quero te falar uma coisa, quem prega sobre a cruz é alguém ali, ó. Quem prega sobre a cruz, querido, é macho de verdade. Essa é mulher de verdade. Sabe por quê? Você tem que enfrentar até mesmo a tua família para pregar sobre a cruz. Amém? Esses são os corajosos do evangelho. Querido, quantos eu vejo sofrendo, gemendo na alma. Pastor, está estreito lá na minha família, mas eu estou gemendo, mas eu não vou entregar a cruz, porque eu sei que é ela que vai salvar minha família. Eu falo, essa aí é tocha, essa aí é mulher de Deus, está ali, ó, gemendo. Sabe por quê? Porque ele tem a pregação da cruz sobre a boca dele. Eu quero te falar uma coisa, se você está sofrendo por causa da cruz, não se preocupe, porque a cruz também traz glória para aquele que na qual carrega a cruz. Sabe qual é a glória? A glória é que você vai ver todos alcançados pela tua persistência no Evangelho Salvador. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um grande benefício. Amém? Quem é apaixonado por Jesus, levanta a mão. Quem crê na cruz aí, dá uma glória a Deus. Sabe o que eu quero falar para você, meu amigo? É essa cruz que vai mudar a história da tua família. Isso é um grande benefício. Querido, não se acovarda. Querido, tópico 3. A sua crucificação é motivo de reconciliação. Querido, olhe para você. Salvação, querido. A palavra da cruz é reconciliação. Eu não sei como foi lá na tua célula. E ali, enquanto o filme passava, eu falando, Deus, obrigado porque tem homens orando por essa célula agora lá na igreja. Estão lá na torre intercedendo e eu só... E eu vendo todo o plano do diabo. O diabo, ele mostra o plano. O líder, ele tem que enxergar as coisas espirituais, né? E lá ele vai, age de um jeito, tenta de outro, vai tentando tirar a atenção. É mais ou menos assim no culto. Sempre tem alguém que quer conversar com você. Tal. Não, irmão. Quer tirar você do foco. Não. E eu ali na torre da vigilância, falei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E Jesus disse assim, eu quero salvar. Fala para o irmão que está do seu lado, a cruz é para salvar. Lembre-se de alguém da tua família que não é salvo. Comece a observar alguém que não é salvo da tua família. E lembre aí, pense em alguém. Puxa, eu queria tanto que alguém da minha família assim fosse salvo. Tem alguém, se tiver alguém da sua família que precisa ser salvo, levanta assim sua mão. Só para nós ligar no céu. Amém? Levante assim a tua mão. Ó, eu quero que a minha filha, o meu filho, a minha esposa, levanta assim, mas levanta bem alto, não fique com medo não. Amém? Levantou a mão, agora fique com ela bem alta. A primeira pessoa que precisa reconciliar com a cruz é você que está com a mão levantada. Amém? Nós somos os primeiros para essa palavra de cruz sair da nossa boca como uma flecha. Então, Senhor, eu quero salvar. Então, quando acabou o filme, não deixei ninguém dispersar. E comecei ali a falar de cruz. De cruz. O lugar foi tomado por uma nuvem de choro. Choro. Sabe por quê? A cruz traz arrependimento. A cruz, ela traz arrependimento. Queridos, nós pecamos todos os dias. E as pessoas pecam contra nós todos os dias. Sabe o que isso traz? Traz dor dentro da nossa alma. Sabe o que isso traz para nós? Desilusão, tristeza. Nós estamos com a alma travada. E aí a gente não consegue adorar o Senhor nos momentos de celebrações. Porque nós estamos doentes da alma. E começou uma nuvem de choro sobre a célula. Choro. Principalmente o pastor. Choramos. E o Senhor disse, pergunte aqui quem quer
reconciliar. As pessoas começaram a levantar. Sabe por quê, querido? Toda vez que nós falamos de cruz, a cruz traz reconciliação com ela. Querido, traz transformação. Você não pode ouvir uma mensagem de cruz, mesmo que seja o teu filho pregando, e essa palavra não faça um efeito transformador em você. Se ela não fizer, irmão, um efeito sobre você, faça uma análise hoje do que eu vou te falar. A sua mente e o seu coração está tomado por Satanás. Ele é o único que não deixa a cruz entrar dentro de você. É o único. Eu estou ministrando palavra da verdade hoje, para Deus levantar um exército de homens fiéis a Ele. Amado, Ele é o único que tem o interesse que a cruz não entre sobre você. Amém? E diz assim, Efésios capítulo 2, 16: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, e pela qual Ele destruiu a inimizade. Que inimizade é essa, querido? Quando você amava o mundo, havia uma inimizade entre você e Deus. Uma inimizade. Você talvez estava no mundo e falando, não, eu gosto de Deus. Querido, eu estou fazendo MDA com uma pessoa, e essa pessoa nos recebe com tanta alegria, e a gente bate um papo tão legal, queridos, e ela chora, e ela fala assim, eu gosto de Deus, eu gosto de Deus. Ela fala. Mas sabe o que acontece com ela? Logo após o MDA, querido, ela mergulha no mundo, nas coisas do mundo. Ela tem um sentimento bem pequenininho lá no fundo em relação a Deus, na qual ela denomina que ela gosta de Deus, mas ela é inimiga de Deus. Essa é a palavra da verdade. Muitas vezes nós somos inimigos de Deus. Seja amigo de Deus. Ninguém pode dizer que é amigo de alguém se não convive e não compartilha com ela. Que amigo é esse? Ser amigo de Deus é andar com Deus, é confessar para Deus, é abrir o coração para Deus. Ser amigo de Deus é falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Senhor, olha, eu estou fraco, estou para cair, mas Senhor, eu quero andar com o Senhor. E o Senhor vai te fortalecer, porque é Ele que nos fortalece. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele que nos guiará, é Ele que nos livra da peste perniciosa, é Ele com as suas asas nos cobrirá, é Ele. O mundo não é o nosso refúgio. Amém, queridos? A sua crucificação é motivo de paz. Quem aqui luta pela paz? Levanta a mão aí, querido. Amém? Quando eu vejo essas coisas que estão acontecendo aí, e você vai ver, você já sabe a resposta. Enquanto a cruz não entrar, querido, as guerras vão continuar. Todos nós queremos paz. Você tem paz lá na sua casa? Fique aí a pergunta para você, aí dentro. Isso é uma coisa íntima sua, mas é uma pergunta para uma reflexão. Se a cruz entrar dentro da tua casa, haverá paz. Por isso que você precisa pregar o evangelho da cruz. Se a cruz entrar no seu lar, o seu lar vai haver paz. Amém? Se o evangelho e a cruz entrar lá, vai haver paz. Enquanto a cruz não entrar lá, não vai haver paz. E Paulo, ele vem de uma forma muito clara, em Gálatas capítulo 20, ele diz, olha, quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus, que eu não minto, que a paz só vai poder entrar dentro da tua casa, se a cruz ser estabelecida lá. Porque o sacrifício da cruz nos traz a paz. Ele é o castigo que nos trouxe a paz. A paz, querido, só vai estar em Deus, só em Jesus, só nele. Não há outro tipo de paz que não seja a cruz. Qualquer outra coisa, querido, é espírito de engano. Amém? E não há salvação naquele lugar. A paz só vem
pela cruz. É a cruz que traz a paz. Quando a cruz do Senhor, ela entra sobre o teu lar, os arruaceiros, ele tem que sair da sua casa. Amém? Quem que é os arruaceiros? Espíritos imundos, que entram como? Por portas. E quais são essas portas? Pessoas. Pessoas fora do foco. Ela traz essas legiões. E não importa quem é a pessoa. Irmão, nós temos que começar a ter maturidade para isso. E isso é o que nós precisamos enxergar. Muitas vezes, quem não traz a paz é um filho. Aí você olha, puxa, meu filho. Aí o diabo já sabe que ele é o canal. Toda a investida do inferno vai vir sobre ele. E ele vai ser o alvo para trazer toda a contenda dentro do lar. E você, como um cara sábio, que já sabe que o teu filho é alvo, você não pode enxergar o teu filho. Você tem que olhar e enxergar que é Satanás trabalhando ali. E você precisa confrontá-lo. E a cruz vai trazer a paz e vai libertar esse filho, essa filha ou alguém, algum ente querido. Confrontar, querido, não é falta de educação. Tem pessoas que confundem, né? Aí vai lá e quer agredir com palavras e aquelas coisas. Irmão, isso não é cruz. Confrontar é o pecado. Não aceitar o pecado. Bater de frente, porque as linhas de maldições, elas estão penetrando e entrando dentro do teu lar e o teu lar não vai ter paz. Então o inimigo, ele começa a trazer isso para dentro do teu lar. Querido, eu quero te falar uma coisa. Quando você pastoreia uma ovelha que tem paz e pastoreia uma que não tem paz, a que tem paz dá muito resultado no reino de Deus. A sem paz, querido, meu Deus, o resultado é desse tamanho. Por quê? Porque não tem paz. Não tem paz. Não consegue crescer, desenvolver. Você precisa de paz. Fala assim para o irmão que está do seu lado, eu preciso de paz. Amém, querido? Fala assim para ele, essa paz é a cruz. Irmão, quem tem paz prospera, enriquece, cresce. É bênção para as pessoas que estão ao redor, é bênção para a tua igreja, é bênção para a comunidade, para a sociedade, no teu trabalho. Ele é bênção, ele tem paz. Eu quero ministrar paz sobre você. Que a cruz possa trazer paz sobre o teu casamento. Que o teu casamento tenha sempre paz. Que a sua esposa seja aquela tranquilidade. Quando ela ligar para você, ela vai falar, bom dia, meu amor. Como está o trabalho? Aquela voz bonita do aeroporto, né? Da atendente, você vai falar, meu Deus. Você vai falar, olha, o culto de ontem teve efeito. Né? Bom dia, meu amor. Ela vai falar, não, deve ser pegadinha, não pode ser ela, né? É paz, querida. Você vai ver como... A Bíblia fala isso, a Bíblia. Irmão, até o patrão vai estranhar o varão vai trabalhar com... Nossa! O patrão vai falar, o que aconteceu? Qual que é o segredo que eu quero passar para os outros funcionários? Aí você vai falar, a cruz. Irmão, vocês não entenderam. Cadê o glória a Deus da igreja? É a cruz, querido. Ela traz isso. O patrão vai falar, meu Deus, então traga essa cruz para cá. Aí nós vamos lá e monta uma célula lá na sua empresa. Foi um trabalho maravilhoso lá. E seu patrão vai entregar a vida para Jesus. Primeiro tópico, pregar sobre a cruz, querido. E nós pregamos com as nossas atitudes, nosso comportamento. Não é verdade? Querido, eu vou falar algo aqui, vou abrir um aspa. Lá na frente de casa hoje está tendo um pancadão violento lá. Posso te falar uma coisa? Nós chegamos na oração das 10, sexta-feira, em casa. Quero falar de cruz para você aqui. Então nós chegamos em casa, acho que era por volta de quase 1 da manhã. E esses vizinhos estavam para fora, estava uma noite quente, sexta-feira, e me chamaram. E aí falaram algumas coisas lá, e falaram assim para mim. Me chamaram pelo meu nome, que eles não me chamam de pastor lá. Falaram assim, olha, domingo nós vamos fazer uma festa aqui. Aí eu falei, vocês vão fazer uma festa? Vamos. Olha, não tem problema. Eu falei, claro que não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então não tem problema. Eu falei, não, pode fazer. Amém. Eles ficaram em choque, né? Falaram, nossa, o pastor, né, sabe que a gente é meio maluco, né? E eu falei, não, pode fazer o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Aí hoje eu cheguei do TLC em casa, eles já estavam com tudo preparado, me chamaram. Falaram assim, olha, depois
chega aqui com nós para comer uma carne, né? Eu falei, vixe, demorou, né? Falei, Jesus, a cruz precisa entrar aí, né? Aí entrei. Aí a pastora falou assim para mim, nossa, não tem limão, faltou limão aqui para temperar. Eu falei, eu já sei onde eu vou buscar o limão. Aí eu cheguei lá na festa, né? Cheguei assim, vocês podem me arrumar 2 limão? Claro, Marcão, espera aí. Aí, ó irmãos, por isso que eu falo para você. Eu pedi quantos limão, querido? Quantos limões? 2. Eles me deram 3. Nós aprendemos o que aqui? Quando alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe. Eles não conhecem a palavra e estão fazendo como o crente deve fazer. Quem está entendendo, diga amém. Aí eles falaram assim para mim, pega uma carne aqui. Eu falei, agora. Aí eu já falei, ó, eu vou comer uma carne aqui e vou dormir. Aí eles falaram assim, será que você vai conseguir? Eu falei, vocês não sabem de nada, né? Irmãos, até perdi a hora que era para mim estar acordado. E o pancadão rolando lá. E aí eles falavam assim, não para na porta da casa. Sabe o que é isso, querido? Fala assim para o irmão que está do seu lado. Cruz. Amém? Os teus vizinhos têm que pedir autorização para você, porque você é cruz. É aí que eu fiz, abençoei, toca o pancadão. Hoje toca o pancadão lá. Mas eu creio que amanhã vai ser o louvorzão para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu quero liberar isso sobre a tua vizinhança, que talvez o pancadão está lá, incomodando o teu sono, querido. Comece a abençoar o pessoal do pancadão. Viu? Nós não vamos dar pancadão neles, não. Nós vamos abençoar. Senhor, eu abençoo eles. Sabe por quê? Porque se você abençoar, o diabo tem que parar de destruir. Ele tem que parar de agir. Aonde a igreja abençoa, querido, a palavra de Deus diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. E você é a cruz viva ambulante, que anda pelas ruas como um evangelho vivo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse evangelho vivo? Levanta bem a tua mão, que eu quero declarar a cruz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Amém? Querido, estar na igreja não é garantia que nós somos salvos. Mas a cruz, ela nos despertou. A cruz nos despertou. Amém? A sua crucificação foi vitória sobre a maldição da lei. Gálatas 2,14. Olha o que diz aqui Gálatas 2,14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar o gentil a viver como judeu? Acabei de falar isso aqui agora. Amém? Isso aqui é a palavra do apóstolo Paulo para Pedro. Querido, nós precisamos andar como crente, querido. E andar como crente, você sabe muito bem que não é roupa, é cruz. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Andar como crente é cruz. Amém? Queridos, andar como crente é cruz. Portanto, a crucificação do nosso Senhor não é sinônimo de derrota, vergonha e morte, mas de vitória sobre todo o poder do mal. Por isso, a sua crucificação jamais deve sair da nossa pregação. Mas devemos mostrar que Ele veio para morrer na cruz e garantir a nossa reconciliação com Deus. Amém? Querido, olhe para você aí. Dá uma olhadinha para você. Na primeira vez que você olhou para você, você viu todos os pecados que você cometeu. Não foi assim? No começo da palavra, olhamos para o pecado que nós cometemos. A cruz é reconciliação de todos os pecados. Irmão, eu não tenho dúvida que se você tem de 0 a 15 anos, a idade perfeita do evangelho da cruz, eu quero te falar uma coisa. Não aceite outra coisa a não ser a cruz sobre a tua vida. Se você tem, querido, de 15 a 30 anos de idade,
A cruz pode te purificar de todo o ataque do inferno. E se você tem de 30 a 45, a 60, a 70, a 80 anos, só a cruz é a solução para a tua vida. Que o evangelho da cruz nessa noite, ela seja o centro da tua vida. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E eu quero pedir para que você, que nessa noite queira reconciliar com o Senhor. Querido, reconciliar não tem que a gente ficar usando aqui música de fundo. Pelo amor de Deus, não faça nada disso. A gente tem que parar também com essas técnicas, ou esse, achando que vai haver um quebrantamento. Se a palavra da cruz não te quebranta, querido, se a cruz não faz isso, nós acabamos também nos tornando mundanos e carnais diante do sacrifício de Jesus. Querido, você que ouviu a palavra de cruz, principalmente você que assistiu o filme, e hoje você quer uma vida, querido, uma vida de vitória sobre o mundo, e que seja Jesus o centro da tua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Pode vir para cá.